bora ligar da câmera aqui. Agora vem com o cavalão. Esse passeio Soledade, Carmo de Minas, Planão, lugar que eu treino muito, tanto o Z2 quanto o Z5. E mostrar um pouquinho de São Lourenço, de Soledade, Carmo de Minas, duas cidades irmãs lindas. O Bikeman, largada dessa vez foi perfeito, a organização agiu de forma perfeita, com uns 3 km mais ou menos, já acelerou uma subida. Os 15, 20 primeiros caras aí, dessa vez, caras que a gente não conhecia, mas muito fortes. E aí, até um grupinho desses 15, 20, até o ponto ali do trevo de São Bento Sapucaí. E depois, Monteiro Lobato, 50 km de asfalto. O chicote estralou de verdade. Aí nessa subida do trevo, que é uma subida maiorzinha, 4 ou 5 atletas ali da ponta aceleraram mais nessa subida. Eu mantive meu ritmo e deram uma escapada e fiquei dali pra frente um tempo sozinho, até encontrar aí um pelotãozinho do meu amigo Zé, Léo, Rodrigo, Caju, uma galera ali forte. E a gente entrou na terra. Ainda estava com um bom pensamento de boa colocação, porque como esses primeiros 500 km não sobem tudo isso, estava muito calor, eu estava bem confiante ainda quanto a uma boa posição, que era a meta de corrida inicialmente, chegar entre os 5 ali, no top 5 ali. Fisicamente eu acho que eu era capaz, mas ainda vejo que eu estou muito despreparado e muita coisa para melhorar aí, que a gente vai estar falando no final do vídeo. Aí, esse primeiro trecho de terra e asfalto, eu tava rendendo muito bem. Fazer de gravel lá é bem melhor que mountain bike, eu fiz em 2023. A Seeker aqui é uma nave, então é só ter perna para tocar. Uma bike super confortável, que é muito race, e dá para extrair muito mais coisa dela se Deus quiser. Vamos melhorar nisso aí. Enfim, aí eu fiz a minha primeira parada no quilômetro 140, 145, se não me engano. Eu já tinha passado do restaurante que eu passei o ano passado e queria parar. Então tive que sair 500 metros da rota e ir em outro restaurante. Eu comi, lanchei, hidratei, fiquei tipo uns 20 minutos parados e toquei até o PC1. Até o PC1, antes de chegar, parei em Guararema, numa farmácia, estava mais próximo, comprei água, estava muito quente, fui hidratando, estava tudo correndo muito legal. No trecho, chegamos todos praticamente juntos ali, os dois primeiros um pouco mais à frente. Cheguei ali, estava toda a galera no PC1, comi um macarrão. Bora passar pelo trânsito. Saindo aqui do movimento, continuando, atravessar a ponte aqui, eu acho que aqui a gente já consegue falar melhor. E aí, saindo do PC1, eu tava 275 km, eu tava aí com impressionantes 29,9 de média na hora que eu parei lá, mas estava fazendo o meu rolê, meu ritmo, então tava super bom, super confortável e confiante. 300 km eu sei que é um número onde eu começo a melhorar, e justamente é onde eu tenho que ter muito cuidado. Quando eu tô no meu melhor momento físico, eu distraio com outras coisas, enfim, é uma coisa que eu vou falar aí mais no final do vídeo, essas melhorias. Então, quando eu cheguei na Tamoios, já tava, como eu parei mais tempo que outros atletas, hidratei muito bem, por isso que eu falei, tava muito confiante, porque tava com a hidratação certa, tinha comido já de uma forma bem satisfatória o macarrão e ter várias horas de autonomia para andar. Quando eu cheguei na Tamoios, foi um lugar que meu GPS ficou confuso o ano passado, eu também estava bem mal ali à noite. Acertei o ano passado, mas dei várias voltas.
Eu coloquei na minha cabeça que era para a esquerda. O Garmin avisou, mas como ele passou por cima do viaduto, ele achou o percurso e depois eu não olhei mais. E aí? Tá aí o Paulão, destemidos. Então eu entrei errado no meu melhor momento e comecei a tocar. Como a Tamoios é um lugar que rende muito lá, eu sabia que tinha uns 10 km até ir para o inferno de Várzea. Eu não olhei mais e tava andando muito forte, muito gostoso. E eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu parei o ano passado e não vi. E como minha corrente estava seca, eu parei para colocar óleo. Aí tava já toda uma galera me ligando. Eu vi a mensagem da Lene que eu tava errado. Esse primeiro erro me desanimou muito. Eu não consegui atravessar para o lado direito da Tamoios para vir na mão certa. Então eu vim na contramão mesmo, tentei com o rapaz da operadora da rodovia tentar me atravessar, não teve jeito. Quando eu voltei nesse trevo que eu tinha errado, foram 20 km, perdi mais de hora com certeza, né? Devia estar andando uns 30 de média, mas o tempo que eu parei, o tempo que eu tentei atravessar, e a volta foi bem desanimadora. Eu encontrei com o André Frois ali, ainda me deu uma força, mas a partir daí eu já estava mudando minha cabeça sem pensar no resultado e chegar lá no final e ser feed. Então encontrei também com o Guilherme, a gente entrou no inferno de Várzea junto. Então aí foi um cara muito legal, que a gente andou junto esse tempo ali, ele de mountain bike, é um cara profissional aí, elite dos melhores, mas estava com uma mountain bike de alumínio e obviamente anda mais que eu, mas por esse motivo de eu estar de gravel a gente foi junto conversando. Como eu errei todo esse período, eu fiquei sem água por mais de 1h30, dei uma desidratada além do desânimo. Cheguei no inferno de Várzea, a gente ficou procurando água. Ele achou uma água na ponte lá, a gente encheu, saímos conversando e nós dois traímos. Erramos ali de novo. Quando a gente percebeu que estava errado, a gente já tinha descido uma pirambeira. Aí o desânimo foi muito grande. A gente encontrou uns 4 atletas, mas como eu estava bem forte e como eu fui de coroa 40, eu tava andando assim no ritmo mais forte um pouquinho. Cheguei no Oswaldo Cruz lá em cima, sentido Ubatuba. Parei no chão, já comecei a descansar para esperar essa galera, até mesmo para descer o Ubatuba ali, que é bem perigoso, na companhia de uma galera, seria mais confortável para mim, porque era madrugada. E aí cheguei em Ubatuba, parei no posto de conveniência. O Magno estava lá recepcionando toda a galera. Caboclo muito forte, que esse ano não teve como ir, mas ama isso aí também, gente boa demais. Aí eu parei no posto de conveniência, dei um descanso, me alimentei. Sabia que ali em Paraty simplesmente 480 km, se eu não me engano, eu estava errado um pouco, acho que eu estava com 500. Então é uns 475, 80 até a Serra de Paraty. Dali 500, 480 quilômetros com 6.000 e alguma coisinha de acúmulo. E dali pra frente as grandes escaladas estavam por vir. E até o quilômetro 800, então são 300 quilômetros com aproximadamente 11.000 metros de desnível acumulado. Então a corrida praticamente começa ali. Eu amanheci em Paraty, estava melhorando fisicamente, mas estava um pouco desanimado por conta de tudo que já tinha acontecido, de errado. Mas como eu disse, o importante lá se finge, fazer uma boa corrida. E eu cheguei em Cunha meio-dia com muito calor. A chegada de Cunha, apesar de você estar descendo 20 e poucos quilômetros, chega com uma subidinha das mais insuportáveis do Bikeman, que você desce bastante, tá com a perna fria e chega ali. Parei na sorveteria, resolvi descansar
cara deixou eu cochilar no chão, tava bem fresco e eu hidratei bastante. A minha ideia era atravessar o dia e essa segunda noite toda pedalando sem parar. Quer dizer, uma parada no apoio e as hidratações, alimentação, as paradas normais, curtas. Saí de Cunha para sentido Campos de Cunha. São subidas duras, mas um lugar super lindo. Meu pedal começou a render muito ali. Cheguei em Campos Novos de Cunha, me alimentei, saí sentido o PC2, que é em Areias. Dali tem subidas muito duras de broquete, pavimentadas, muito duras. E esse trecho, pra mim, eu considero que foi o meu melhor em toda a prova. Cheguei à noite em Areias, no PC2, jantei cerca de 9h30 da noite, do segundo dia, na terça-feira. Tava com um pouco de sono. Lá tem colchão para descansar, chuveiro se quiser tomar banho. É uma pousada, você pode dormir, alugar o quarto lá e dormir nessa pousada. Mas como eu queria pedalar toda noite, eu já saí de lá. Logo eu deitei num ponto de ônibus 10 km à frente, antes de São José do Barreiro. Deitei num ponto de ônibus para dar um cochilo. Só que tinha uma música muito perto, muito alta, e eu não consegui. Resolvi tocar mais um pouco, achar outro lugar. Só que eu despertei, comecei a andar muito bem. Quando você vira ali São José do Barreiro, sentido Resende, é um lugar desse tipo aqui, vários quilômetros até Resende, sem altimetria. Eu tava muito bem. Cheguei em Resende meia-noite. Tomei um Red Bull. E quando a gente atravessa de Resende sentido a Pedra Selada, que esconde de Mauá pela Pedra Selada, passa sobre a Dutra. E aí eu pus na minha cabeça que eu ia comer um McDonald's e ia levar mais um para tentar tocar essa noite toda, o máximo que eu conseguisse, sentido ao PC3. E já tava com uma ideia de repente chegar no PC3 por volta de 10 horas da manhã, meio-dia. Quando eu desci, fui entrar no McDonald's, tava muito cheio, muito cheio. E como eu tinha levado alguns lanches no primeiro dia, inocentemente ou não, é o que eu falo, a gente erra nas horas que a gente tá melhor. Eu decidi passar direto, porque tava rendendo muito, e parar no pé da Serra do M, um pouco antes, 5 km antes, tem um bairrinho. Era de madrugada. Quando eu tirei tudo para me alimentar, eu não tinha mais nada a não ser gel e algumas coisinhas tipo mel, muito pouca coisa. Eu precisava comer, aí eu acabei comendo esse pão que eu tinha levado desde o primeiro dia. Era um pão com hambúrguer e ovo. Tava bem acondicionado, porém, como fez muito calor os 2 dias e muita burrice, como sempre, mais um grande erro, eu comi esse pão. Dali eu amanheci no alto da Serra do M, que ali é um lugar lindo, e amanheci em Visconde de Mauá, umas 7, 8 horas. Eu tava tomando o café em Visconde de Mauá, já tava meio ruim de comer, tava estranho, não consegui comer muita coisa, mas me hidratei bastante e saí sentido ao PC2. Da hora que eu cheguei perto do Mirantão, comecei a ficar muito enjoado. Eu já tava com nojo da minha garrafinha, do cheiro de Gatorade e das outras coisas que a gente intratreino, essas coisas que a gente vai tomando, gel. Então passei um período de bastante enjoo
não tinha vontade de vomitar. Ali são subidas muito duras até Monte Belo. Não são subidas muito longas, mas muito duras. Eu já estava empurrando em algumas e começou a me dar dor de barriga. Eu passei até o PC3 algumas vezes. Tem um rio lá que é lindo, curtinho, pertinho, mas eu tive que me lavar nele, fazer as necessidades e me lavar nele. Foi um período que foi muito difícil, muito calor, mas consegui chegar no PC3 porque eu sabia que dali pra frente era a parte mais dura e eu tava num bom horário ainda. Tava forte já, porém com esses problemas, e que eu consegui meio que resolver chegando lá apavorado e gastando uns 20 minutos no banheiro. E assim, quando eu saí para Fragária, ali são lugares lindos, né? Uma coisa que motiva muita gente. Eu saí empurrando as primeiras subidas e depois comecei a pedalar bastante, algumas vezes só desclipar para respirar. Começou a render muito para mim e algumas vezes eu senti a bike pesada. Eu rodava o pé de vela para trás. Eu tinha usado já bastante óleo, a bike estava um pouco suja, a relação, mas estava livrinha. E virei Brejo da Lapa, dá um ânimo na gente, porque falta só 5 km para o parque. Uma subida que é uma delícia, por causa do lugar. Então eu subi muito bem. Só que cheguei anoitecendo no parque. Só que como eu estava muito tempo sem conseguir até tomar até água, eu tava já um pouco desidratado. E ali você já tá com um acúmulo de coisas que você passou muito grande. Eu tava com a cabeça bem legal. E aí, como eu tava com muita sede, eu comprei 3 latas de suco Del Valle de pêssego, que eu adoro, e consegui tomar muito bem. Porém, a gente vinha de um dia muito quente. Tinha feito aquele esforço todo para chegar lá no parque. Quando eu acabei de tomar as 3 latas, eu tomei alguma choque térmico, alguma coisa, ou pressão, tudo que envolve um evento desse tamanho, um desafio físico dos mais deliciosos que existe. Eu tive uma hipotermia lá em cima. Estava ainda adiantado em relação a uma boa galera. E eu passei alguns minutos colocando as roupas todas. O cara me ajudando do parque lá, bem preocupado comigo, mas tranquilo, e foi me dando algumas dicas. E aí eu consegui descer, começar a descer. E como eu tava com essa hipotermia, eu rasguei um saco de lixo que tava com as minhas roupas dentro da mochila para proteger as pernas, para poder descer aqueles 30 quilômetros, né, de descida ou mais que tem ali. Quando eu saí, a minha bike não andava, meu freio da frente estava preso. Tô indo agora lá no Rodrigo daqui a pouco ajeitar esse freio, que até agora eu tô sem. E tô voltando agora, né? E aí tentei trocar a pastilha, não resolveu. Depois tirei a pastilha, comecei a descer, ainda relou no pistão. Aí eu dei uma ajustadinha para melhorar. Ela desceu esfregando no pistão o disco, mas eu desci e a garganta do registro, os comércios fechados. Eu resolvi descer até o Rômulo. Ele poderia me ajudar com ferramentas e tudo mais. É um apoio neutro do Bikeman, um lugar fantástico, fui super bem acolhido. E quando eu comecei a mexer na bike,
Eu não conseguia parar de tremer. Eu tava com essa hipotermia. E aí eu resolvi pedir para o Rômulo fazer uma janta para mim. E também resolvi tomar um banho. Eu fiquei alguns minutos, por volta de uma meia hora, 40 minutos, dentro do chuveiro quente. E aí eu consegui restabelecer. Mas eu tava num horário tipo 10 horas da noite, alguma coisa assim. Fiquei trocando ideia com o Rômulo e veio na minha cabeça a vontade de descansar lá, de dormir e só concluir o pedal no outro dia, na quinta-feira. Eu não considero que isso tenha sido um erro, talvez como tempo, mas eu sou um cara que vou passando por cima de tudo, das dificuldades, com muita garra. E nesse momento que me bateu a vontade de ficar lá, como eu disse, não posso falar que foi um erro. Eu tava com bolha na mão, a bunda não tava sentindo nada e a perna encaixou. A bolha eu nem sentia mais. Então, como eu parei, eu sabia que na retomada isso tudo ia me machucar, mas resolvi ficar lá. A gente não sabe os motivos. Eu tava meio pegado de sono. Seria minha terceira noite. Com certeza o sono ia dar uma machucada, mas eu talvez poderia chegar. Mas como eu resolvi ficar lá e descansar, pela parte física foi muito bom, porque eu comi legal, consegui tomar bastante água. Acordei, tomei um café gigante. Desculpa aí, Romo, pelo prejuízo, mas foi muito legal. E no segundo dia, no terceiro dia, quinta-feira, eu encaixei ali na Dutra, já não sentia mais nada de bunda, não assei nada. Nesse ponto, pessoal, o vídeo termina, mas vou acabar aqui de contar minha experiência no Bikeman. Depois de Lavrinhas, Cruzeiro, eu comi novamente e fui sentido Estrada Real. Vai de Cachoeira Paulista, Lorena, e inclusive encontrei ali com o Boltz Tabata, meu amigaço, fez uns videozinhos, fez de todo mundo, mais uma vez me recepcionou lá, foi muito bacana. Um dia muito quente, ali lugares bem planos, passa na beira dos arrozais, e aí consegui tomar um banho e tal, conversei com um amigo lá, uma hora me refresquei e fui sentido a Pinda. O pedacinho final de Pinda, que são alguns quilômetros de asfalto, sem muita inclinação, acho que são os piores da prova, acho que para todo mundo, não acaba nunca, até chegar ao pé da serra. No pé da serra consegui, num trailer, me hidratar. Eu já estava parando algumas vezes para comprar água gelada, estava muito calor e também, como não tinha mais um compromisso de tempo, ia chegar num horário muito bom, abasteci ali no pé da serra, subi a serra numa passada bem legal, acho que a gente já está chegando e ali já não quebra mais, é isso. Cheguei, finalizei, uma recepção incrível, que a galera estava toda lá, a Lene me esperando, dei um beijo nela, graças a Deus deu tudo certo dessa vez, e é isso. Bora melhorar para 2025, principalmente a navegação, alguns equipamentos, bolsas, e é isso. Obrigado a todos os patrocinadores, a toda a galera que torceu mais uma vez por mim, e é isso. 2025, se Deus quiser, vamos estar mais forte, mais preparado e que venha maiores aventuras, beleza? Valeu, um grande abraço a todos.